Em uma pequena cidade do interior do Brasil, existe uma escola abandonada que permanece fechada há muitos anos. Segundo moradores antigos, o prédio foi interditado depois de um acontecimento que muita gente da região evita comentar até hoje. Durante algum tempo, vigias noturnos começaram a relatar sons estranhos vindos das salas vazias durante a madrugada. Primeiro eram passos nos corredores. Depois disso, cadeiras arrastando lentamente no andar superior. Mas o que realmente assustou os moradores foram os relatos sobre vozes vindas das salas vazias da escola. Segundo testemunhas, as vozes pareciam de crianças conversando baixinho durante a madrugada, mesmo com o prédio completamente vazio. Depois daquele período, a escola acabou sendo fechada, e até hoje, muita gente evita passar perto daquele lugar depois que escurece. Segundo moradores da cidade, os problemas começaram pouco tempo depois que a escola foi fechada. Durante algum período, um vigia noturno permaneceu responsável por cuidar do prédio abandonado. Segundo o relato, as primeiras noites foram completamente silenciosas, mas tudo mudou durante uma madrugada de inverno. O vigia contou que ouviu o som de cadeiras sendo arrastadas no andar superior da escola. No começo, ele acreditou que alguém tivesse invadido o prédio abandonado. Então, pegou uma lanterna e começou a subir lentamente as escadas da escola. Segundo o relato, o corredor do segundo andar estava completamente vazio, mas o som continuava vindo de uma das salas no fundo do corredor, cadeiras arrastando lentamente no piso. O vigia se aproximou devagar e iluminou o interior da sala com a lanterna. Segundo ele, não havia ninguém lá dentro, mas todas as cadeiras da sala estavam fora do lugar, como se alguém tivesse caminhado entre elas poucos segundos antes. Assustado, o homem decidiu descer imediatamente para o térreo da escola. Mas antes de alcançar a escada, ele ouviu algo vindo do corredor vazio atrás dele. Segundo o relato, pareciam vozes de crianças conversando baixinho no escuro. Depois daquela madrugada, o vigia nunca mais voltou para trabalhar naquela escola. Bloco 3. A última madrugada. Depois que o vigia abandonou o trabalho, a prefeitura decidiu deixar a escola completamente fechada durante a noite. Mas alguns meses depois, outro funcionário foi enviado ao local para verificar possíveis invasões no prédio abandonado. Segundo o relato, a escola parecia completamente vazia quando ele chegou. As salas estavam trancadas, os corredores em silêncio. Mas durante a inspeção, o homem percebeu algo estranho no segundo andar da escola. Uma das portas estava aberta. Segundo moradores antigos, aquela sala permanecia fechada desde os primeiros relatos na escola. O funcionário decidiu subir sozinho para verificar o local. Segundo o relato, o corredor do segundo andar parecia mais escuro do que o resto da escola, e conforme se aproximava da sala aberta, ele começou a ouvir vozes baixas vindo lá de dentro. Pareciam crianças conversando, mas havia uma coisa errada. Segundo o funcionário, as vozes pareciam antigas demais, como se viessem de muito longe. Assustado, ele iluminou lentamente o interior da sala usando a lanterna. Segundo o relato, as cadeiras estavam organizadas perfeitamente em fileiras, como se alguém tivesse preparado a sala poucos minutos antes. Mas no fundo da sala, havia apenas uma carteira virada de frente para o quadro. E foi nesse momento que o funcionário ouviu uma batida forte atrás dele no corredor vazio. Quando virou rapidamente a lanterna, não havia ninguém no corredor da escola, mas as vozes dentro da sala haviam parado completamente. Segundo o relato, o homem desceu imediatamente as escadas e deixou o prédio abandonado naquela mesma madrugada. Depois daquela noite, ninguém mais aceitou trabalhar sozinho dentro da escola. Depois daquela madrugada, os relatos sobre a escola se espalharam rapidamente pela cidade. Segundo moradores antigos, nenhum funcionário quis continuar trabalhando sozinho no prédio abandonado. Com o passar do tempo, a escola acabou sendo completamente fechada. As salas foram trancadas
as janelas cobertas. Mas, segundo pessoas da região, os sons nunca desapareceram completamente. Moradores próximos afirmavam ouvir cadeiras arrastando durante a madrugada. E algumas pessoas diziam escutar vozes baixas vindas do segundo andar da escola vazia, principalmente em noites frias, quando o prédio permanecia completamente escuro. Existe também um relato que muita gente da cidade evita comentar até hoje. Segundo antigos moradores, alguns curiosos entraram na escola abandonada durante a madrugada anos depois do fechamento, mas nenhum deles permaneceu lá dentro por muito tempo, porque, segundo os relatos, os sons começavam novamente sempre depois da meia-noite. Primeiro vinham os passos no corredor, depois disso, cadeiras arrastando lentamente nas salas vazias, e por último, as vozes de crianças conversando baixinho no segundo andar da escola. Até hoje, o prédio continua abandonado, e muita gente da cidade ainda evita passar perto daquela escola depois que escurece. Se você já ouviu alguma história parecida, comenta aqui e se inscreve, porque existem lugares abandonados no interior do Brasil que algumas pessoas preferem nunca mais visitar. Mesmo anos depois do fechamento da escola, algumas histórias continuaram circulando entre os moradores da cidade. Mas um dos relatos mais conhecidos aconteceu muito tempo após o prédio já estar abandonado. Segundo testemunhas, 3 adolescentes decidiram entrar na escola durante a madrugada para gravar vídeos dentro do prédio vazio. No começo, tudo parecia normal. Os corredores estavam silenciosos, as salas completamente escuras. Segundo o relato, os 3 começaram a explorar o segundo andar, usando lanternas e celulares. Foi quando um deles percebeu algo estranho no final do corredor. Uma das salas parecia iluminada, muito fraca, como se houvesse luz vindo lá de dentro. Assustados, os adolescentes se aproximaram lentamente da porta aberta. Segundo o relato, a sala estava completamente vazia, mas todas as cadeiras estavam organizadas perfeitamente em fileiras, e no quadro da sala havia uma frase escrita com giz branco: "Vocês não deveriam estar aqui." Os 3 correram imediatamente para o corredor, mas antes de alcançar a escada, ouviram o som de várias cadeiras sendo arrastadas ao mesmo tempo dentro da sala vazia. Segundo testemunhas, os adolescentes abandonaram celulares e lanternas enquanto fugiam da escola naquela madrugada. Na manhã seguinte, alguns moradores encontraram o portão da escola aberto, mas todas as salas estavam novamente vazias e silenciosas. Até hoje, ninguém sabe quem escreveu a mensagem no quadro daquela sala abandonada. E segundo moradores antigos, algumas pessoas ainda afirmam ouvir vozes de crianças vindas do segundo andar da escola durante a madrugada.